Olha, nosso convidado aí, boa noite, Boa Antônio noite, Matos, Sérgio. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Quase que a gente tem um problema técnico aqui. Eu fizemos o teste e logo que a gente desligou, o celular deu um piripaque aqui, tive que reiniciar, mas agora está tudo bem. Acontece, são os desafios da tecnologia aí, né? É Primeiro eu já verdade. queria lhe agradecer por você ter aceitado esse desafio de conversar com a gente aqui sobre seguros, né? O Antônio, que é Uhum. sócio proprietário da Matos Corretora, né? E já agradecer Obrigado. de antemão o irmão dele, né? O Anderson Matos, que foi quem criou essa ponte aí, essa conexão, né? E aí já deixo para vocês. As conexões são muito importantes, né? Essas pontes é que vão levando a gente aí para perto de gente boa aí, gente que tem conhecimento em outras áreas e que pode trazer conhecimento para a gente. Antônio, deixa Verdade. eu falar para você, né? Essa galera que está aqui tá Uhum. doida para saber sobre seguros e eu como mentor Uhum. financeiro, né? Eu procuro sempre trazer aí informações para ajudar o pessoal, né? E Sim. hoje eu pensei no seguro por quê? Porque eu que lido com ações no meu dia a dia, invisto nisso, né? E outras coisas, eu sei que o meu patrimônio precisa de proteção, né? Seja esse patrimônio de ações, essas coisas quando a gente lida com isso, o nosso patrimônio físico também, tudo que a gente tem que procurar ter uma proteção para a gente não construir isso e de repente isso ir por água abaixo por um acaso da vida, né? Pelos incidentes e acidentes que podem me acontecer. E aí eu chamei Sim. você, que é um especialista em seguros, né? Para ajudar a gente nesse bate-papo e conduzir essa galera aí nas dúvidas e questionamentos. Mas eu queria que Vamos você se lá. apresentasse brevemente aí para essa galera aí que não te conhece ainda. Quem é o José Antônio Matos aí? Bom, eu sou José Antônio Matos, sou irmão de Anderson, né, que você já acabou de falar. Eu trabalho na área de seguro já tem 27 anos, então desde que eu fiquei maior de idade, eu entrei numa corretora de seguros, fui office boy de uma corretora de seguros e desenvolvi minha carreira ao longo desse tempo, aprendi um bocado, trabalhei em empresas seguradoras do mercado, hoje eu sou proprietário de uma empresa que é uma corretora de seguros, uma empresa que faz o papel de buscar soluções, né, no mercado de seguros e trazer para o cliente. Então, o corretor ele é um intermediário entre a seguradora, que é quem tem o produto, e o cliente, que é quem está precisando do produto. Então, nesses 27 anos de experiência, hoje eu sou professor titular da escola que forma corretor de seguros, né, que é a Escola de Negócios em Seguros, a ENS, e assim, o papel, um dos papéis que eu mais gosto de fazer nesse mercado é exatamente transmitir, né, a cultura do seguro para as pessoas que ainda não conhecem ou que têm interesse de se aprofundar um pouquinho mais nisso. E devido às apresentações feitas aí, galera, vou pedir para vocês aí, ó, que não deixe essa nuvem de coração parar. Vamos jogar coração aí para a galera o Instagram chamar mais gente aí, né? Que todo mundo precisa saber aí sobre seguro. E aí, seguro é um negócio que a gente, né, quando ouve falar, eu acho que na mente de todo mundo, né, Antônio, vem a questão do seguro de carro, né? E eu queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso. A nossa cultura no Brasil é definitivamente assim. Todo mundo só pensa em fazer seguro de carro. É o que mais te procuram. O que é que você me fala aí da cultura do brasileiro hoje em relação ao seguro? Lembra daquele ditado que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado? Então, seguro é uma coisa que a gente normalmente lembra dele quando a gente está precisando. E seguro, a primeira palavra que você pode pensar em seguro é em prevenção. Então, a gente tem que fazer um seguro para se prevenir de algum medo que a gente tenha, de algum problema que a gente possa vislumbrar lá na frente. Então, hoje, devido à violência que a gente vive, né, as pessoas se preocupam muito em proteger o patrimônio automóvel. Então, até por uma questão de obrigatoriedade, né? Você compra um carro financiado,
a financeira quer que aquele bem fique segurado, porque se ele vier a ser danificado durante o período que você está pagando o carro, a financeira tem a garantia de que ela vai receber aquele valor que ela emprestou para você comprar o carro. Então, a gente tem algumas situações que, por conta da obrigação que a gente tem contratual, a gente acaba fazendo o seguro. Mas o interessante é que a gente pudesse fazer o seguro de uma forma que você se prevenisse dos riscos antes deles acontecerem. E até porque eu acho que essa questão do seguro do carro, muita gente faz, né? Todo mundo tem seguro de carro. Apesar que isso, eu achava isso, mas tem muito amigo meu que diz assim, rapaz, quando bateram no meu carro, se eu não tivesse seguro, o cara nunca tem seguro, né? Já bateram no carro dele umas 3 vezes e nunca o cara que bate tem seguro, né? Então, parece que é cultural, mas tem muita gente ainda que acha que é um dinheiro que não vale a pena pagar, né? Ainda tem outro detalhe. Tem gente que acha que tem seguro e descobre que não tem quando vai precisar usar, né? Hoje no mercado tem uma linha assim, de marketing até muito forte das chamadas associações, as cooperativas que vendem produtos que se assemelham a seguros, mas não são seguros de fato, né? O que é um seguro? É um produto feito por uma empresa seguradora. Essa empresa ela é fiscalizada pelos órgãos, né, que o governo tem, o governo federal. Então, a SUSEP, que é quem fiscaliza, é vinculada ao Ministério da Economia, né, antigo Ministério da Fazenda, e ela tem que ter reservas financeiras para poder pagar os sinistros que acontecem, né, os acidentes que acontecem, o roubo do carro, o incêndio de uma residência, de uma empresa. Então, para para uma empresa ser uma seguradora, ela precisa ter grana, e digo a você, muita grana, você que é uma pessoa que milita no meio financeiro, a empresa precisa ter bastante dinheiro, né, investido em títulos da dívida pública, em ativos que não sejam voláteis, que não se percam no tempo, para ela poder exercer a profissão, a atividade de seguradora. O que é que acontece com boa parte dessas empresas que estão no mercado? Elas são uma espécie de cooperativa, é uma associação que reúne pessoas e essas pessoas rateiam os prejuízos quando eles acontecem. Então, elas não têm nenhum lastro financeiro para bancar sinistro. Então, elas bancam um sinistro, 2 sinistros, mas quando os sinistros acontecem de uma forma muito grande, várias pessoas precisam usar os seus lastro financeiro para isso. Então, o que é que acontece? Elas fecham, deixam todos os seus clientes na mão e daqui a uma semana elas estão de novo abertas com outro nome e vendendo de novo a tal da proteção veicular que muita gente conhece. E é interessante porque eu já passei por uma experiência dessa, que eu tinha um carro há muitos anos atrás, que eu botei numa cooperativa dessa e depois eu vendi esse carro, né? Depois que eu vendi esse carro, meu irmão só descobriu que o seguro... Aí ele parou de pagar, né? Aliás, ele parou de pagar, não. Parou de chegar o boleto. Aí que ele descobriu que a cooperativa tinha acabado, né? A cooperativa tinha sumido, simplesmente. E não tem nenhuma lei que regula essas cooperativas, eu acredito, né? Não sei se você sabe dizer isso. Não. Assim, a atividade cooperativa, ela é prevista na Constituição, é uma coisa legal. Mas vender um produto semelhante ao seguro, sem ter a regulamentação da SUSEP, que é quem fiscaliza o mercado, é uma prática ilegal. Então, assim, todas as empresas de proteção veicular, elas atuam de forma ilegal. E aí, o que é que acontece? Vocês não podem nem entrar na justiça contra uma empresa dessa, caso ela venha dar um cano, porque quando você é cooperativado, é como se você fosse parte da empresa. Então, você não pode entrar na justiça contra você mesmo. Então, muitas pessoas que foram lesadas por cooperativas entraram na justiça e a justiça disse, olha, não tem como essa ação ir à frente porque você é a cooperativa, né? Cada membro da cooperativa faz parte da cooperativa.
Então, esse é outro problema. Agora vamos lá, Antônio. E quais são as modalidades de seguro que existem aí? Já que não existe só seguro de carro, do que a gente pode se assegurar aí? Do que a Matos Corretora, quer dizer, não só do que a Matos Corretora pode ajudar, né? Eu não sei se vocês ajudam em todas as modalidades, mas quais são as modalidades de seguro aí que existem e principalmente se você falar as menos conhecidas pelo público aí, ou as menos acessadas pelo público, né? Tá. Quando eu falo de seguro, eu gosto de dividir ele por tipo de seguro, né? Então, assim, a gente tem a parte dos seguros patrimoniais. O que é que a gente pode segurar no patrimonial? Se o seguro de carro, que todo mundo já conhece, o seguro da residência, que é uma coisa importante e muita gente não faz, o seguro do seu notebook, que você anda, às vezes, na rua, você pega ônibus, você está no metrô, e pode acontecer não apenas o roubo, mas, por exemplo, o seguro do notebook, o seguro do celular, cobre qualquer dano de causa externa, como, por exemplo, caiu no chão e quebrou. Isso é uma cobertura que o seguro pode reembolsar. Então, todo equipamento portátil pode ter seguro, uma câmera fotográfica, um laptop, notebook, celular, equipamentos que a gente usa no nosso trabalho, né? Quem é profissional liberal, um dentista que tem lá seus equipamentos no seu consultório, um engenheiro que tem algum equipamento que seja portátil, que ele leva para a obra, tudo isso é possível fazer seguro. Quem tem empresa, vamos fazer o seguro da empresa contra incêndio, vamos fazer o seguro do estoque. Então, existem várias modalidades de fazer. Profissionais liberais, você pode fazer o seguro contra o erro cometido por você enquanto profissional liberal ou por seus funcionários, que ninguém está isento disso. Então, imagine um posto de combustível, né? O frentista se atrapalhou, ao invés de colocar álcool no carro, ou colocar gasolina, colocou diesel. Vai causar um problema para o dono do veículo. Isso é um erro profissional. Existe seguro que vai indenizar o prejuízo que o cliente teve. Ao invés do posto de gasolina tirar do seu caixa, né, aquele valor para restituir o prejuízo que ele causou ao cliente, o seguro faz isso por ele. Então tem seguro de responsabilidade, a gente chama de responsabilidade civil profissional. Para médico, para dentista, para advogado, para engenheiro, para uma série de profissionais liberais. Isso tudo aqui a gente está indo no campo patrimonial. Além do patrimonial, a gente tem o plano do seguro pessoal. O que eu preciso enquanto pessoa física, enquanto indivíduo, né? Que tipo de seguro que eu preciso? Aí a gente vai, por exemplo, para o seguro de vida, que é uma coisa que é importantíssima e pouquíssimas pessoas fazem. Hoje em dia, para você ter uma ideia, olha a pandemia e quantas pessoas estão morrendo, quantos chefes de famílias estão morrendo ao mesmo tempo. Né? A gente liga a TV, vê casos onde morreu o irmão, o pai, o avô, na mesma semana. Né? Então a família perdeu provavelmente toda a capacidade, né, laboral da família, né? Todas as pessoas que de repente traziam dinheiro para manter a família, né, de uma vez só. Como é que essa família vai se manter com essa ausência? Então, existe o seguro de vida, as pessoas pensam, pô, seguro de vida, eu vou morrer, vou deixar minha esposa rica, vou deixar meu marido rico. Seguro de vida não é para deixar ninguém rico. Seguro de vida é para manter, né, a sobrevivência da família quando aquela pessoa que mantinha aquela casa, né, não estiver mais viva. Por quê? Porque se você tiver, mas eu tenho patrimônio, beleza. Quando você morre, se você tiver um carro, a família não vai conseguir vender o carro, porque o carro está no seu nome, isso tem que ir para inventário. Se você tiver uma casa, do mesmo jeito. Tem que ir para inventário, para do inventário definir quem é que vai receber aquele dinheiro, para depois a família colocar a mão. A mesma coisa com o dinheiro no banco. Eu tenho dinheiro no banco. Ok. Se a família não tiver o cartão de débito dele com a senha, só vai tirar o dinheiro depois que o juiz definir. E o inventário, ele demora muito tempo. Há casos, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu comprei um imóvel no ano passado e o proprietário do imóvel tinha acabado de falecer. E o herdeiro, né, que eram dois irmãos, né? Então, eu disse, olha, vamos entrar com o inventário
e daqui a 15 dias está tudo pronto, porque ele tinha uma prima que trabalhava num cartório, então assim, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, né, que a gente acha que conhecimento é tudo. E aí nós fechamos um negócio, isso foi em novembro do ano passado. Do fechamento do negócio até ele conseguir colocar o inventário, registrar o inventário em cartório, foram 6 meses. Nossa. Agora imagine se essa família tivesse necessitada do dinheiro desse imóvel para sobreviver. E esse cidadão tinha acesso, tinha tudo que ele precisava para poder fazer isso ser rápido e não conseguiu. E outra coisa, o inventário custa dinheiro. Então, só de dinheiro que ele gastou para regularizar o que ele precisava, para depois poder me vender o imóvel, ele gastou em torno de 15 mil reais, coisa de 15% do valor que ele iria receber com a venda do imóvel. E o seguro de vida não entra em inventário. Então, a pessoa que tem um seguro de vida, depois que falece, a família leva a documentação na seguradora, certidão de óbito, documentação das pessoas que vão receber, que aí já está registrado na lei, né? Então, quem é que recebe o seguro de vida? Está escrito lá na legislação. São os seus descendentes, filhos e esposa. Se não tiver filho e esposa, recebe os ascendentes, que é pai e mãe. Então já está tudo bonitinho registrado. No máximo, 30 dias depois do falecimento, é possível você receber o seguro de vida. E aí, para que serve o dinheiro do seguro de vida? Para ficar rico? Vou comprar carro? Vou sair? Não. É para a família, né, poder sobreviver nesses meses, né, posteriores ao falecimento, e a família se reorganizar. Alguém vai ter que trabalhar, as pessoas vão mudar, ninguém vai ficar rico. Mas é muito importante ter. E outra coisa, as pessoas não só morrem, as pessoas ficam doentes, adoecem. As pessoas ficam inválidas, tem algum tipo de doença que incapacita. Então, o seguro de vida não tem cobertura só para vida, tem cobertura para invalidez por doença, para invalidez por acidente. A gente vê aí quantos acidentes de trânsito existem, né, que as pessoas às vezes ficam inválidas, né, perde um braço, perde uma perna, tudo isso é motivo de indenização. E tem também a cobertura para doença. Então, se eu estiver trabalhando e por acaso eu ficar doente por algum motivo e eu sou um profissional liberal, o que é que vai acontecer com minha renda? Automaticamente eu tinha um patamar, parei de trabalhar, minha renda vai a zero. Então o que é que acontece? Eu posso ter um seguro que vai garantir, né, as diárias, um valor que eu já estipulo antes, para no caso de eu ficar doente, a seguradora começa a me pagar um valor fixo, como se fosse um salário. Tudo isso é no campo, né, da proteção pessoal. Tem mais coisa para proteger pessoalmente? Tem. O plano de saúde, né? Nós precisamos, Antônio, ter plano de saúde porque... Oi. Antes de você comentar do plano de saúde, eu queria lhe perguntar, fazendo a seguinte pergunta, até porque surgiu mais ou menos sobre isso antes, mas logo no início o pessoal vai perguntando. Aí no caso, por exemplo, esse que você falou do seguro por acidente aí, né? A pessoa fica inválida por alguns meses, vai ficar recebendo um seguro. Você falou que isso é para profissional liberal. Para a pessoa que é carteira assinada, isso também serve? A pessoa pode se usar desse seguro? Pode usar desse seguro também. Só que a pessoa que tem a carteira assinada, ela tem, né, os primeiros 15 dias de afastamento é responsabilidade do patrão, né? A empresa paga os primeiros 15 dias. Após os 15 dias de afastamento, que aí ele vai entrar, né, digamos, para o INSS, como a gente fala comumente, né, ele fica encostado no INSS, ele passa a receber o benefício do INSS, mas pode também passar a receber o benefício do seguro. Isso é uma renda complementar que ele vai ter, né? Outra coisa importante, né, a gente estava falando do seguro de vida, falando de inventário, falando de outra coisa, mas tem outra coisa simples. Imagine que a pessoa é assalariada, morreu, a família tem que dar entrada no INSS para começar a receber a pensão. A pensão, em tempos normais, demorava em torno de 60 dias para sair. No último ano, aí, a partir de janeiro para cá, criou-se uma fila que tinha mais de gente esperando 6 meses para poder ter acesso à pensão, né, por morte da pessoa que mantinha a casa. E com a pandemia, eu garanto que isso aí deve ter
ficado mais longo ainda. Então, mais um motivo para a gente ter um seguro de vida, porque a gente garante que a nossa família vai ficar amparada. E aí, nessa questão do seguro de vida, eles variam muito, porque assim, por exemplo, pode acontecer de alguém ter feito um seguro de vida e chega agora na hora da pandemia, por exemplo, a Lívia está aí perguntando, ela tem seguro de empresa, né? Se tem algum benefício na época da pandemia para usar o seguro. Mas aí eu pergunto, por exemplo, a pessoa faleceu, né? Tem algum seguro que, por exemplo, possa ter lá na pólice, olha, num caso de pandemia, a gente não banca o seguro, tem alguma coisa desse tipo? É importante você conhecer mesmo o seguro, o que é que você está pagando? Como é que é essa orientação aí? Tem. Quando você compra um seguro, você compra uma promessa, né? Você compra um papel. Você só vai descobrir o que você comprou de fato quando você for utilizar. Isso vale para seguro de carro, para seguro de vida, para todo tipo de seguro. Um contrato de seguro, a gente tem direitos e tem obrigações. Está lá escrito no momento que a gente fecha. O que acontece normalmente? A gente não vai procurar saber quais direitos a gente tem e quais deveres a gente tem. Então, em todo contrato de seguro existem exclusões. Lá nas exclusões vai dizer se você tem direito em casos de pandemia, em casos de guerra. Então, tem algumas situações que são exclusões, porque é tarefa do nosso governo cuidar disso. Então, pandemia, por exemplo, é uma exclusão que está prevista nos seguros de vida. Mas foi feito um acordo, o governo federal com as seguradoras, e nenhum processo de sinistro está sendo negado por conta da pandemia do coronavírus. Então, todo mundo que tinha seguro de vida e que faleceu por conta do corona está recebendo, a família está recebendo a indenização normalmente, não teve exclusões para isso. Tem para outras coisas. Então, se houver uma guerra civil, a pessoa tiver falecimento por conta de guerra civil ou de guerra declarada, aí são situações que estão lá previstas que não há possibilidade de indenização. Em seguro de vida, se a pessoa morrer de coisas ilícitas, né, drogas, ou participou de algum assalto e vier a falecer, né, são coisas que eles estavam fazendo de maneira ilícita. O seguro se reserva o direito de não pagar a indenização, porque estava lá escrito, em seguro não se deve ter surpresa. Tudo que você tem direito está escrito e tem que ficar bem claro no momento que você contrata. Então, por isso é importante o acompanhamento de um profissional que entenda de seguro, que possa te esclarecer todas as suas dúvidas na hora da contratação. O pior momento de você descobrir se você tem ou não cobertura é na hora que você precisa, que é na hora do sinistro. Precisa, né? Agora, aí nesse caso, Antônio, você indicaria, por exemplo, para quem tem seguro, não sei, a Lívia, por exemplo, ter o conhecimento mínimo da apólice, mas num momento desse como de pandemia, como você falou, se abriu essa exceção aí para o caso de morte no seguro de vida. De vida. E se existir outras exceções, o melhor é procurar o corretor para saber como realmente está sendo reguladas essas questões, né? Deixa eu responder a pergunta dela. No caso de seguro de empresa, não existe cobertura para a pandemia, porque o que é que tem acontecido com as empresas? Elas estão fechadas e, por conta do fechamento, elas diminuíram a sua receita. Existe no seguro uma cobertura para perda de receita, mas essa perda de receita só vai ser indenizada em caso de algum evento que esteja coberto na apólice, como, por exemplo, um incêndio. Então, se eu tiver um seguro, tiver a cobertura contratada, pegou fogo no meu estabelecimento, eu vou ter que ficar 6 meses fechado, porque eu vou ter que fazer a reforma, reconstruir toda essa parte. Existe seguro para cobrir esse período que você fica fechado por conta de um acidente que está coberto na apólice. Um incêndio, um dano elétrico, um alagamento, todos esses eventos podem ter cobertura dentro do seguro. Mas no caso de seguro empresarial, a gente não tem cobertura que possa ser utilizada no caso da pandemia. Tá? Esse seguro, Anderson colocou aí, é o seguro de lucros cessantes. Mas a gente só paga lucros cessantes em seguro quando ele é decorrente de algum evento que esteja coberto na apólice. Então, contratei meu seguro de empresa e está lá, eu tenho cobertura para danos elétricos.
Então, se houver um dano elétrico lá, queimou, sei lá, o transformador da rua, queimou os equipamentos da minha empresa toda, eu vou ter que ficar fechado um mês para poder comprar novos equipamentos e colocar para funcionar. O seguro de lucro e cessão antes vai cobrir esse um mês que eu tenho parado dentro da minha empresa. Isso é possível. Mas para a questão empresarial, o seguro empresarial, a gente não tem cobertura para a pandemia, infelizmente. Ok? Vamos voltar lá para o plano de saúde? Vamos sim, segue com o plano de saúde. Então, pronto. Então, no plano pessoal ainda, a gente tem plano de saúde, né, que é uma proteção que a gente precisa ter, porque se depender do serviço público, a gente sabe como funciona, né, às vezes funciona, né, tem gente que vai para o serviço público e diz, olha, fui atendido, foi uma maravilha, deu tudo certo. E tem gente que precisa do plano do serviço público e morre esperando por uma cirurgia ou por algum procedimento que lá não consegue fazer. Então, existem também produtos, e aí dentro de plano de saúde privado, você tem inúmeros produtos que você pode, de repente vai achar um que caiba no seu bolso. Então, eu tenho cobertura para somente dentro da cidade, eu tenho cobertura somente para o estado, eu tenho cobertura nacional, eu tenho cobertura para o exterior. Então, depende do que o cliente precisa e do que o cliente precisa, né, o bolso, o tamanho da necessidade do bolso que o cliente tem. A gente tem produto para isso. E o terceiro produto importante que eu acho na área de seguros... Antes de você continuar, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre o plano de saúde. Hoje a gente sabe que a categoria MEI é uma categoria que quase todo mundo é MEI agora, né? O cara vem de brigadeiro ali, ele é MEI, todo mundo é MEI. O fato de ter um CNPJ como MEI seria um artifício para você conseguir um plano de saúde mais barato para você e sua família? É importantíssimo. O que acontece? Aqui na Bahia, a gente tem uma situação que é diferente do Brasil inteiro. A gente tem poucos produtos individuais aqui na Bahia. Por quê? Porque existe uma grande... as seguradoras não gostam de trabalhar aqui por conta da questão judicial, tá? Então, tem muitas liminares aqui na Bahia por conta de procedimentos que não estão cobertos dentro do contrato de seguro, e a pessoa vai lá e coloca uma liminar e acaba sendo atendido. Então, o que aconteceu? As operadoras de plano de saúde decidiram não trabalhar com plano de saúde para a pessoa física aqui no estado. Então, aqui no estado a gente tem basicamente duas operadoras que têm plano de saúde individual, que é a Promédica e a Apivida. Todos os outros produtos que são vendidos por aí, alguns até acham que são individuais, mas não são. São produtos coletivos. E aí, dentro dos coletivos, eu tenho dois tipos de produtos. Eu tenho os produtos para empresa, que aí precisa ter um CNPJ, e aí entra a sua pergunta do MEI. E eu tenho um coletivo por adesão, que aí é para profissionais liberais. Então, se eu sou médico, eu tenho um produto chamado coletivo por adesão, que entra para a categoria médica. Então, quem tem o CRM consegue fazer. Se eu sou contador, eu tenho um produto coletivo individual, que também, né, é por adesão, também pode ser feito. Então, tem operadoras que fazem isso. O Qualicorp é uma das mais famosas, que tem produtos para esses profissionais liberais. Quando eu passo a ser MEI, eu deixo de ser pessoa física e passo a ser uma empresa. E sendo empresa, aí abre meu leque de possibilidades para poder comprar plano de saúde. Aí todas as operadoras, a maioria estão aqui em Salvador, elas aceitam plano de saúde para MEI. O que eu preciso fazer quando eu sou MEI? Algumas aceitam até com uma vida somente. Outros precisam de 2 pessoas para fazer, outros a partir de 3 pessoas. Então, se eu tenho minha esposa e um filho, 3 pessoas, eu sou MEI, eu posso fazer plano de saúde. Tá? Corporativo, um plano de saúde empresarial. Qual é a vantagem de ser empresarial? O custo do empresarial ele é bem mais barato do que o custo de um produto individual. Então, eu tenho uma vantagem financeira que é bem interessante nesse tópico. O que eu preciso fazer no caso de plano de saúde quando eu sou MEI? A única exigência que a seguradora faz é que você tenha pelo menos 6 meses de abertura
do seu CNPJ como MEI, para evitar que as pessoas abram um MEI somente para fazer plano, né? Então, assim, ó, não é para você abrir um MEI para fazer um plano de saúde, é para você ser um profissional que usa um MEI e aí precisa contratar um plano de saúde, você pode fazer, tá? E a questão do plano de saúde também é importante a gente lembrar que para que eu faça um produto empresarial, eu preciso que as pessoas que vão entrar, na maioria dos casos, tenham um vínculo familiar ou empregatício. Então, eu não posso sair colocando qualquer pessoa no plano de saúde. Ah, meu amigo. Não, amigo não entra. Quem é que entra no plano de saúde? Esposa, né, e marido, os filhos do casal, os enteados do casal, são basicamente os que entram no plano. Alguns planos, com raríssimas exceções, estão aceitando pai e mãe, que para plano de saúde é chamado de agregado. Então, são exceções à regra. Então, alguns aceitam agregados como pai e mãe, tio, irmão, mas não são todos os que aceitam, não. Certo? Fechando a questão da proteção pessoal, aí tem um outro produto da área de seguro, né, que é a situação de você planejar o seu futuro, que aí entra agora os produtos de previdência. Então, o que é previdência? É você fazer um planejamento financeiro, e aí você é autoridade mais até do que eu para falar nisso, para que você possa planejar a sua aposentadoria a partir de uma determinada idade. A gente está vendo aí que recentemente mudaram as regras de aposentadoria, né, do governo federal. Então, existe uma brincadeira aí que para você se aposentar, você precisa começar a trabalhar desde os 2 anos de idade, né, para poder ter mais ou menos isso. O tempo suficiente para chegar lá aos 70, 65, e isso vai mudando. E vai mudar porque, infelizmente, não é nem... É também culpa do governo, mas tem uma questão demográfica aí na história, né? Assim, as pessoas estão envelhecendo com mais saúde e ficando mais tempo dentro do sistema público. Isso gera, naturalmente, uma defasagem financeira, porque o modelo de aposentadoria que é do serviço público é diferente. Então, como é que funciona lá no serviço público? Eu estou pagando, quando eu sou funcionário, né, quando eu estou na ativa, a minha contribuição que sai do meu contra-cheque não é para minha aposentadoria, é para pagar a aposentadoria das pessoas que já estão no sistema aposentados. Então, para que eu possa me aposentar lá no futuro, eu preciso que tenha mais pessoas entrando no sistema para garantir que essa arrecadação seja suficiente para cobrir todas as despesas. Então, como é que eu faço para me prevenir disso? De novo, seguro é prevenção. Eu preciso começar já. Só para você ter uma ideia, se você tiver um filho agora, acabou de nascer, se você fizer uma previdência para ele e colocar lá R$50 nessa previdência todo mês, quando ela chegar aos 18 anos, ela vai ter dinheiro suficiente para pagar a faculdade dela todinha. Porque a previdência ela tem uma rentabilidade que é muito melhor do que, por exemplo, caderneta de poupança e outros investimentos que são de curto prazo, porque o objetivo da previdência é o longo prazo. Então, quem faz previdência, ele tem uma rentabilidade boa, justamente para que você não mexa nesse dinheiro. O dinheiro fique lá rendendo, para que você só use ela daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e aí você tenha realmente esse benefício. Tanto é que, se você for retirar esse dinheiro antes de um prazo realmente longo, você perde dinheiro. Então, previdência não vale como investimento financeiro de curto prazo. O objetivo da previdência é realmente você fazer um planejamento financeiro. E dentro do produto de planejamento financeiro, que também é ligado à área de seguros, está consórcio, que também é uma outra ferramenta que a gente pode usar para se planejar. Então, a gente pode fazer consórcio de automóvel, que é o que a maioria das pessoas fazem. A gente pode fazer consórcio para compra de imóvel, que é uma alternativa hoje, por exemplo, aos financiamentos bancários, que têm taxa de juros elevadas. A gente pode fazer consórcio para procedimentos estéticos, que é uma coisa nova e que tem sido bastante divulgado e tem tido uma aceitação boa. Então, as mulheres que são muito vaidosas, querem fazer
planejamento de uma cirurgia plástica, você pode fazer isso através de consórcio, tá? Diferente, viu, gente, daqueles consórcios que a gente viu outro dia, passou numa reportagem no Fantástico de uma coisa que eles achavam que era o consórcio, mas na verdade era como se fosse um financiamento. Você pagava parcelas e aí na hora que as pessoas iam usar o consórcio, não tinham direito, porque o consórcio, na verdade, não era um consórcio, era uma organização que fizeram lá e na hora do vamos ver, na hora de você usar, as pessoas somam você na mão. Então, consórcio também é uma coisa que precisa ser regulamentada, e quem cuida de consórcio é o Banco Central. Então, antes de fazer um consórcio, precisa entender quem é a empresa, se a empresa tem cadastro no Banco Central, se é séria, ver questão de reclamações, né? Ter alguém que possa te assessorar realmente para te dar uma qualidade na venda, porque senão a gente entra pelo cano. Então, Antônio, já dá uma dica para a gente aí. Se eu for entrar num consórcio, né? Como é que eu posso verificar? O que é que eu tenho que verificar na empresa para eu ter segurança que é só ela estar cadastrada no Banco Central, alguma coisa assim? Como é que a gente pode ter segurança? Vamos lá. A primeira coisa é você verificar se a empresa realmente tem registro no Banco Central. A segunda coisa, vou falar aqui, eu sou vendedor, mas a gente precisa falar. Você precisa desconfiar do que o vendedor te promete. Porque o que acontece com o consórcio? A maior propaganda que fazem do consórcio é a seguinte: você não precisa ter o nome limpo para fazer o consórcio. Isso é uma meia-verdade. O que acontece? Quando você faz o consórcio ele não precisa saber se você tem Serasa, SPC, se você deve, se você não deve. Porque você está fazendo uma poupança, você está colocando dinheiro dentro de um grupo. No momento que você é contemplado, aí a coisa muda. Porque você deixa de ser credor. Então, eu paguei consórcio durante 12 meses, eu tenho 12 parcelas de um consórcio. O consórcio não quer saber se eu devo, se eu não devo. Eu estou pagando, meu dinheiro está entrando para um consórcio. Na 13ª parcela, eu fui contemplado. O que é que vai acontecer? Ao invés de credor, eu tinha 12 parcelas, eu vou ser agora devedor. Por quê? Porque o consórcio vai tirar dinheiro do caixa, que está lá, de outras pessoas, de outros consorciados que estão neste grupo, e aí eu passo a ser um devedor. Eu tenho que continuar pagando as parcelas e eu vou receber dinheiro do grupo. E aí o consórcio exige nesse momento, garantias para me dar esse dinheiro. Então, se no momento da contemplação meu nome estiver sujo, se no momento da contemplação eu não tiver como comprovar que eu tenho condições de arcar com aquela parcela, eu não vou conseguir tirar o bem. Outra promessa que a gente tem muito em consórcio, com relação ao lance, né? Faça o consórcio hoje porque vai ter uma assembleia semana que vem, você dá um lance e você pega seu bem, seu carro, seu imóvel, sei lá o quê. Isso também é uma promessa falsa, porque não existe garantia de que no próximo evento, no próximo consórcio, você vai dar seu lance e você vai ser contemplado. O que a gente faz é ter uma ideia de, quando você pega um grupo em andamento, por exemplo, qual é o percentual de lance que aconteceu no mês anterior. Por conta desse percentual, você pode ter uma ideia de quanto é necessário para você dar de lance e aí você poder adquirir seu bem. Mas não existe garantia de que você vai fazer o consórcio hoje e na próxima assembleia você vai tirar o seu bem de imediato, entendeu? Então, isso também é uma outra situação que normalmente o pessoal vende isso. Olha, faça que a contemplação é fácil. Então, não caiam nessa conversa porque vocês podem entrar pelo campo. Outra coisa importante de consórcio: nunca faça o consórcio esperando comprar um imóvel de alguém que você já está interessado ou o carro de alguém que você está interessado. Porque no momento da contemplação, a empresa de consórcio ela precisa se cercar de todas as garantias, de toda a segurança de que aquele imóvel é um imóvel que está com a documentação em dia, que não tem nenhum tipo de pendência. Então, é investigado, por exemplo, no seguro de imóvel, não só
a vida financeira do consorciado, é investigado também o cadastro do vendedor. Então, se o vendedor tiver algum problema, por exemplo, se o vendedor tiver uma questão judicial na Justiça do Trabalho, ele está lá na Justiça do Trabalho respondendo a um processo de algum funcionário, às vezes, que colocou na Justiça, e ele tiver somente aquele imóvel, ele não pode colocar à venda aquele imóvel, porque o imóvel pode ser solicitado pela Justiça. Então, o consórcio vai dizer assim, olha, aquele imóvel que você queria comprar, aquele não está aprovado. Aí você fez o consórcio, queria comprar aquele imóvel em específico e não vai poder levar o imóvel para casa. Então, essas coisas, consórcio é um planejamento, não dá para você fazer um consórcio com objetivo já assim muito, muito na frente, porque você pode ter uma surpresa desagradável. Olha só. Tá vendo aí, gente? Quanta informação. Bota um likezinho aí, bota um legalzinho aí se vocês já conheciam dessas informações todas, porque eu vou dizer, muita coisa dessa aí é novidade para mim, viu, Antônio? Eu tava por fora disso aí. Eu imagino. Então agora eu já tô ligado, não vou entrar em furada, né? E é engraçado, só voltando naquele lance da Previdência que você falou, né? Além dessa curva demográfica nossa que muda aí, tem uma coisa muito perigosa na Previdência que é o seguinte, que, por exemplo, se você trabalhou todos os anos da sua vida e as empresas no seu contra-cheque descontou o INSS, mas às vezes ela não pagou o INSS. Ainda acontece isso. Mas se você tiver como comprovar com seus contra-cheques, o governo tem que lhe aposentar porque foi descontado da sua folha. Mas o governo não recebeu. E por isso que a gente ouve falar, um dos rombos da Previdência é esse, que tem empresas como bancos que são os maiores devedores aí, e a Previdência nunca recebe esse dinheiro, né? Então, quem vai ficando para frente aí, né? Cada dia vai ficar mais difícil para aposentar. Então, a Previdência aí é um negócio que a gente tem que pensar. Agora, daqui a pouco está terminando a nossa live já, é pouco tempo mesmo. Vamos precisar lhe trazer aqui de novo, viu? Mas eu tenho certeza que essa galera vai lhe chamar no direct aí, a Matos Corretora, o telefone não vai parar mais. Agora, pois é, a gente falou de poucas modalidades de seguro. Tem tantas que é difícil falar numa live de 1 hora, é bem complicado. Mas vamos lá, continua. E aí eu queria que você me dissesse o seguinte, por exemplo, você falou que tem o seguro aí do celular, do notebook, né? Aí já vai para o seguro da casa, do carro, do que for. Você ajuda as pessoas a mensurar se o valor que ela vai pagar do seguro vale a pena para aquele bem? Porque às vezes estou chutando, a pessoa às vezes pode pagar um seguro que é muito caro para aquele bem, né? E achar, não, mas eu tenho que assegurar o meu bem. Esse cálculo é mostrado para o seu cliente? Você ajuda nesse momento aí? Tem situações que eu oriento a não fazer seguro, porque não vai ser vantagem para o cliente. Quer ver um exemplo prático disso? Seguro de celular. Seguro de celular, a gente tem a seguinte situação. O celular é um equipamento que é bastante roubado, né? A gente sabe aí, vê, provavelmente boa parte das pessoas que estão assistindo a live aí já passou por isso. E seguro de celular é o seguinte, por ser um equipamento que é bastante roubado, e não é só roubo que tem cobertura no celular, então eu tenho cobertura para roubo, para danos por queda, por exemplo, e para danos por água, né? São uma das 3 coberturas que tem dentro do seguro de celular. A seguradora, naturalmente, o risco para ela é grande. Então, ela cobra por esse seguro um valor elevado. Então, por exemplo, ela cobra no seguro de celular em torno de 30% do valor do celular. Então, imagine que um celular que custou R$1.000, eu vou pagar R$300 de seguro. Só que, quando acontecer um evento desses, uma queda, um roubo ou um dano por água, a seguradora também cobra do cliente uma coisa chamada franquia. O que é a franquia? É a participação do cliente num sinistro. Todo seguro tem franquia. No seguro de carro tem franquia, no seguro de celular tem franquia, no seguro da bike tem franquia. Não falei de seguro de bike, mas existe seguro para bike e por aí vai, né? Para que serve a franquia? Para evitar que o cliente use o seguro para todo e qualquer evento. Então, imagina o seguro de carro, tem uma raladinha no para-choque, eu vou usar o seguro. No
No seguro da bike, amassei lá um pouquinho, subi no meio fio, vou usar o seguro. Aí o que ia acontecer com o seguro? A seguradora ia gastar muito dinheiro com isso e o seguro ia ficar impraticável, porque ia ter que subir muito o preço. Então, para pequenos eventos, quem conserta o bem é o próprio cliente. Então, o seguro de carro, por exemplo, qualquer batida até 1.500, 1.200, aí depende do carro, né? Esse conserto fica por conta do próprio segurado. A seguradora só arca com os prejuízos maiores que isso. Então, no caso do celular, quando você tem um sinistro, além do seguro, além do valor que você já pagou, 30%, quando tiver um roubo, uma queda ou um dano por água, eu vou pagar de franquia mais 20%. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar os dois percentuais. Pago 30% na hora da contratação, vou dividir isso em 2, 3, 4 parcelas, isso pode, e vou pagar mais 20% se eu tiver um sinistro. Então, qual é a conta que eu vou fazer aqui? Se eu fizer o seguro do celular e me roubarem, eu vou ter recuperado 50% do valor. Paguei 1.000 pelo celular, paguei 30% de seguro e vou pagar mais 20% de franquia. Ou seja, eu vou gastar R$500 e paguei 1.000 pelo celular. Se eu não decidir não fazer o seguro do celular, o que é que vai acontecer? Se eu não tiver sinistro, eu economizei 500, que é 300 mais 200. Se eu tiver sinistro, eu perdi 1.000. Então, quem vai decidir se vai fazer ou não o seguro é o cliente. E aí, cliente, você quer fazer o seguro do celular e perder só 50% se você for roubado, ou você quer fazer o seguro, ou não quer fazer, e se você for roubado, você vai perder 100% do valor? O cliente decide. Tá? Então, esse tipo de conta precisa ser feito na hora do seguro. Seguro de carro também acontece muito. Às vezes você vai fazer o seguro de carro e o valor do seguro ultrapassa 10% do valor. Se o carro for muito, muito antigo, por exemplo, acontece muito. Por quê? Em seguro de carro, a gente tem uma dificuldade. As seguradoras, elas só colocam peças originais de fábrica no veículo. Então, se eu tiver um Gol, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Como a gente diz, exemplo de padaria. Né? Se eu tiver um Gol 95, o mesmo capô do Gol 95 que eu vou comprar na concessionária é o capô do Gol 2020 que está vendendo na concessionária. Então, quanto é que custa o capô do Gol 2020? R$1.500, mais ou menos. O capô do Gol 95 também custa R$1.500. Só que o Gol 2020 custa 40 mil. E o Gol 95 custa 10, no máximo. Não sei nem se chega a 15 mil reais. Mas veja, um capô novo para um carro usado, ele vai ser um valor muito alto, porque ele é um carro que tem um valor pequeno de mercado. Então, às vezes, não vale a pena você fazer o seguro, por exemplo, completo de um carro muito velho. Por quê? Porque as peças são caras e a seguradora vai cobrar caro por isso. Tá? Então, hoje, peça de carro é uma coisa muito, muito cara. Eu falo sempre com meus clientes. Um seguro hoje... Eu comprei um carro zero, vou fazer o seguro pela primeira vez, o seguro vai custar entre R$1.500 e R$2.000. Se for um carro popular, desses aí, na faixa de R$40 mil. Mas se você bater esse carro, a primeira batida que você der nele, você gasta, se você não tiver seguro, você vai gastar R$5 mil mais fácil com ele. Se você bater ele na sinaleira, ó, deu aquele totozinho, o sinal fechou e você bateu no fundo, 2 faróis, uma grade, um para-choque, o capô e os 2 paralamas, isso ultrapassa R$5 mil fácil. Então, seguro de carro é o seguro que mais se faz, mas também é um seguro que precisa realmente ser feito, porque os prejuízos são muito grandes. E aí eu estou falando do prejuízo do meu carro, né? Gastei R$5 mil. E o carro que eu bati no fundo, qual é o prejuízo? E aí entra um outro seguro muito importante. Então, se você não tem condições de fazer o seguro para o seu carro, faça o seguro para terceiros. O seguro é mais importante do que o seguro do seu carro. Por quê? Porque a perda do seu carro, você sabe quanto vai ser. Então, eu tenho um carro 95, ele custa R$15 mil. Se eu não fizer o seguro dele, e eu perder o carro, eu vou perder quanto? R$15 mil. Agora, e se eu bater esse carro no outro, qual vai ser o meu prejuízo?
Eu não sei por quê, porque eu não sei qual é o outro carro que eu vou bater. Então eu posso bater no Fusquinha, eu posso bater no Uno, posso bater numa BMW. E aí o que é que vai acontecer? Deus me O livre. causador do acidente, ele é responsável por colocar o carro de novo na condição que estava antes. Isso é a lei que diz. Então, mesmo que a BMW, que a gente deu de exemplo aqui, tenha seguro, o que é que vai acontecer? O dono da BMW vai lá na seguradora, a seguradora conserta o carro. Depois que o carro estiver prontinho, a seguradora entra com processo judicial contra o causador do acidente. Então, você vai pagar isso na justiça. Então, se você não tinha dinheiro para fazer o seguro do seu carro, você vai, além de consertar o seu, você ainda vai ter que consertar o carro dos outros, né? Então, é importante ter seguro, pelo menos contra terceiros. Então, é possível. Então, a gente estava comentando em off, né, sobre a empresa, né? O lema da minha empresa é seguros com inteligência. Então, o que é com inteligência? Porque a gente precisa, não dá, seguro não é um negócio que você vende de prateleira, não dá para chegar lá, pegar, opa, eu quero um seguro de carro, pega esse aqui e tá pronto o seguro, né? Tanto não é de prateleira que seguro ele tem preço diferente para cada tipo de cliente e para cada tipo de veículo. Então, se você tiver um Gol 95 e eu tiver um Gol 95, o preço do seguro para mim é diferente do preço do seguro para você. Por quê? Porque a seguradora vai levar em conta os seus hábitos, é casado, sua profissão, se você bota o carro na garagem ou se você não bota, qual é a região que você mora, quantos quilômetros você roda por dia, tudo isso vai ser levado em conta na hora de dar o preço. Então, para quem roda mais, né, eu me desloco todo dia 40 quilômetros para ir chegar até a minha empresa. O seu seguro vai ser mais caro do que o meu, por exemplo, que eu só rodo 10 quilômetros para chegar na empresa. Por quê? A exposição ao risco é menor para mim, que só rodo 10 quilômetros, do que para você que roda 40. Agora, por exemplo, Uber, seguro de Uber está caríssimo. Por quê? Porque seguro de Uber é a mesma coisa que seguro de táxi. O Uber ele roda o dia inteiro, o tempo todo. Então ele está muito mais exposto a um acidente, né, a um assalto, a um roubo, a uma série de eventos que são cobertos pelo seguro, do que alguém que vai trabalhar de manhã, deixa o carro parado na empresa, quando é de tarde, pega o carro e volta para casa. Então, a diferença de preço é enorme. Deixa eu te interromper, porque a gente só tem 2 minutos de live, né? Então, quem aproveitou, aproveitou. Né? Eu queria que você rapidinho aí, em 1 minuto, primeiro, eu queria dizer ao pessoal aí, se você quiser falar sobre um assunto específico sobre seguro, vai lá na foto oficial que eu botei lá dessa live, né? E comenta lá que assunto você quer falar. Plano de saúde, seguro de carro, o que foi, eu vou dar um jeito dele aceitar vir aqui para a gente falar só de um assunto, porque realmente dá para falar muita coisa de um assunto só, né? E encerrando rapidinho, eu já agradeço a vocês, todo mundo aí. Dá sua despedida aí, Antônio, e fala o que é que a Matos Seguradora pode ajudar o pessoal rapidinho, 1 minuto. Vamos lá, gente, já até falei aqui. Matos Corretora, seguros com inteligência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ouvir o que você precisa e vamos dar a solução para o que você precisa. Então, nada de comprar seguro em banco, porque banco não entende de seguro e na hora que você precisar, você não vai ter assistência. Nada de comprar seguro em cooperativa, porque cooperativa é furada. É barato? É, mas é o barato que sai caro. Na hora que você for precisar usar, você vai ter dificuldade, tá? Então, não custa nada ouvir a opinião técnica de alguém que entenda de seguro. Né? O orçamento de seguro ele não custa, não se cobra pelo orçamento, só se cobra quando você fecha o negócio. Então, na hora que você for fazer um orçamento, ou quando você tiver dúvida com relação a algum tipo de seguro, consulte a Matos Corretora, que com certeza vocês vão ter, no mínimo, vão ouvir uma solução técnica, vão ouvir uma explicação que seja importante e razoável. Então, assim, o importante não é fazer a venda, é fazer a venda bem feita, porque o cliente que compra seguro, ele volta, né? E o cliente que compra seguro e compra um bom seguro, ele indica para outras pessoas fazerem. Então, nosso lema é esse aí, é a gente trabalhar com inteligência para poder passar um seguro que não seja caro e que atenda ao que você está precisando. Então, ótimo.
Obrigado, Antônio, mais uma vez aí. Galera, então só lembrando, quem Valeu. quer falar sobre um assunto específico aí, quer que a gente fale, vai lá na foto oficial dessa live e bota lá qual é o assunto que você quer. E se tiver muito chamada lá, eu vou trazer esse homem de volta aqui para falar com a gente, porque foi muito esclarecedor.